Galera, agora nós vamos bater um papo com a Fernanda Oliveira, que é jornalista formada aqui no Unipan e acompanhou agora, durante os Jogos Olímpicos, alguns atletas, inclusive atletas medalhistas. E a gente quer saber, né, como que foi essa experiência. Ela tem uma larga experiência e trajetória dentro do esporte. É um prazer conversar com você, Fernanda. Tudo bem? Oi, o prazer é todo meu estar falando aqui para vocês. Esse ano eu participei de uma forma diferente, né, desses Jogos Olímpicos. Em 2016 eu estava credenciada, participei presencialmente como repórter e acompanhei várias modalidades. Mas esse ano eu tive um desafio um pouco diferente. O meu objetivo, com certeza, era ter ido para Tóquio, era estar lá presencialmente, mas pela pandemia isso acabou ficando um pouco distante. Mas me senti como estivesse lá. Eu tive 4 atletas credenciados, classificados, né, que competiram nos Jogos Olímpicos. E hoje eu trabalho com a Focus Assessoria e esses atletas são clientes da Focus. Eu faço todo o trabalho de assessoria desses atletas, tanto da parte de comunicação como de social media. Então eu instruo eles para entrevistas, eu faço releases deles antes e após entrevistas, após campeonatos, e auxilio eles com a parte de mídias sociais, né? Criando conteúdos, auxiliando também, pensando em divulgar da melhor maneira possível a imagem deles. Hoje a gente tem que tomar bastante cuidado com as redes sociais, a internet é muito boa, mas muito perigosa ao mesmo tempo. E para eles que são muito conhecidos, pode ser um pouco mais forte, né, esse lado de atacar, de ver negativamente a imagem deles. Então, a gente tenta fazer esse trabalho em conjunto com esses atletas. Eu tive 4, né, lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu estava com o Netinho Marques, do Taekwondo, que foi um dos primeiros a competirem aí lá em Tóquio. Com a Jaqueline Mourão, ela que estava na sua 7ª Olimpíadas. Então, é um feito muito histórico e estar junto com ela foi um momento muito bom. Ela foi um momento muito marcante para a história dela. Ela compete tanto no mountain bike como também no ski cross country de Jogos Olímpicos de Inverno. Então ela inicia agora mais um ciclo, pensando também nas Olimpíadas de 2022, e eu vou estar junto com ela também. E estava com a Bia Ferreira e o Herbert Conceição, ambos do boxe, e ambos foram medalhistas, inclusive foram feitos históricos para o país. A Bia foi a primeira mulher, a primeira boxeadora do país a conseguir chegar numa final. Então, ela é a primeira brasileira a ter uma medalha de prata em Jogos Olímpicos. E o Herbert Conceição, que, cara, ele destruiu aí na final. Ele conseguiu um outro feito que foi fantástico, né? Deixou a gente, todo mundo aqui preocupado, desesperado. E nos últimos segundos da luta, fez um nocaute, que é algo muito raro de acontecer. Então, eu tentei aproveitar ao máximo com eles, virei à noite, tentava ficar um pouco mais acordada para acompanhar no pré-jogos, né, em questão de treinos, da preparação dessa reta final, e também durante as competições deles em Tóquio. Nossa, muito legal, Fernanda. Dá para perceber, assim, por tudo que você já contou, que foi um ritmo intenso de trabalho, né? Não é fácil, principalmente durante as competições. Eu queria saber, assim, para você, né, enquanto jornalista, como que foi mesmo, até diferenciando aí a experiência de repórter e também da assessoria e de fazer isso à distância, né? Como que foi isso para você e o que te acrescenta, né, enquanto jornalista? Realmente, eu vivi e ainda vivo uma rotina muito intensa. Eu tive que adaptar os meus horários em questão de trabalho. Com certeza, eu tive tô tendo trabalho dobrado em relação a esses jogos, aos jogos e ao efeito pós-jogos, por ter 2 medalhistas na nossa equipe, né? Eu costumo falar que a Focus é uma equipe, é um time. Então, por ter 2 medalhistas, os trabalhos estão sendo muito intensos até hoje. Mas é uma experiência única, assim mesmo, que eu estou vivendo. Eu tive que aprender muita coisa ali no rápido, às vezes eu não sabia como agir, eu tive que procurar aquilo para ajudar. Então é uma experiência realmente que está sendo diferenciada, assim. Eu queria muito ter a oportunidade de acompanhar eles na chegada ao Brasil. Eu fui para o Rio de Janeiro, acompanhei eles lá, eles fizeram gravações, entrevistas no Centro de Treinamento do Time Brasil, na sede
do Comitê Olímpico do Brasil no Rio de Janeiro. Então eu fui para o Rio, acompanhei eles lá, no dia à noite eu fui para São Paulo, passei um dia com eles em São Paulo também. A Confederação Brasileira de Boxe fez uma coletiva de imprensa e eles me deram a oportunidade também de auxiliar eles durante esse período. Eu tenho uma proximidade com o treinador do Brasil, que é o Matheus Alves. E na medida que eu fazia os trabalhos junto com os meus clientes, ele me pedia para também acompanhar o boxe no geral, poder ajudar eles ali. E eu fiz isso. Então, para mim, eu acho que até agora não caiu a ficha ainda como uma profissional de estar vivendo tudo isso, né? Isso acaba possibilitando que você conheça ainda mais, né, cada modalidade, descubra outros mundos, que acaba que cada atleta vive ali no mundinho dele para ele conseguir, né, superar todos os desafios de estar nos Jogos Olímpicos. E agora o próximo desafio, né, como eu tinha comentado aí, são os Jogos Paralímpicos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos preparativos, de como que está aí sua empolgação para essa próxima jornada de trabalho, né, Fernanda? Eu falo que eu estou vivendo um dia de cada vez, porque acabaram os Jogos Olímpicos, eu já embarquei direto para o Rio, para São Paulo, cheguei agora, ainda estou na jornada de Jogos Olímpicos, até estava conversando com as meninas antes, muita gente ainda querendo entrevista com os medalhistas, com os atletas também que não medalharam, as mídias locais da cidade deles, né, querendo muito. Então, eu estou me dividindo assim ainda. Já estou com uma atleta que já está em Tóquio para a Olimpíada, outra que embarca daqui a 5 dias. Então, eu estou vivendo um dia de cada vez, vivendo uma ansiedade de cada vez. Esses meses, para mim, têm sido de muita ansiedade mesmo. Eu fico ansiosa, eu falo que eu entro dentro da vida dos meus atletas e eu acabo vivendo aquilo. Eu tive muita ansiedade nas vésperas das competições dos Jogos Olímpicos, porque eu vivo a rotina deles 24 horas por dia. Então eu me sinto realmente como se eu estivesse entrando ali no tatame, como se eu estivesse entrando ali na pista para disputar uma prova de mountain bike ou no ringue para lutar no boxe. E agora a mesma forma assim com a natação. A natação, com as Paralimpíadas, né, respectivamente com a natação, que é uma das modalidades que eu tenho lá, e do ciclismo. E eu acho que a palavra que define mesmo é a ansiedade, a expectativa de viver isso com eles lá, com as Paralimpíadas. Eu falo que quem tem a oportunidade de viver, de assistir um jogo, de conversar, a gente tem aqui em Patos vários atletas paralímpicos, e quem tem a oportunidade de passar algum momentinho junto com eles, cara, a sua visão muda. E desde que eu comecei a trabalhar com esporte paralímpico, a minha visão é outra. Esses atletas têm muito a ensinar pra gente. Então, aqui em casa, todo mundo já fica na ansiedade, já coloquei todo mundo, falei, vamos ficar todo mundo ligado para acompanhar as Paralimpíadas, porque realmente é muito emocionante. A gente assiste nas Paralimpíadas desde atletas que não têm membro nenhum, nem superior, nem inferior, desde atletas que têm, às vezes, uma mobilidade mínima. Tem todos os membros, mas uma mobilidade mínima que o faz um atleta paralímpico. Então, é muita superação nesses jogos, é muita garra desses atletas. Se o dos Olímpicos já é incrível de assistir, vocês podem ter certeza que o Paralímpico é muito mais emocionante. Então, eu estou realmente ansiosa aí para começar esses jogos. São os últimos dias aí. Falei que eu quero tentar encerrar todos os meus trabalhos pesados com os Olímpicos para realmente agora poder me dedicar 100% aos meus clientes que vão competir nos Jogos Paralímpicos. Maravilha, Fernanda. Deu para sentir, né, daqui a carga, né, de ansiedade, de emoção. Eu agradeço pela sua participação aqui no Conexão Unipan. Desejo muito sucesso para você, para a Fox, para os seus clientes, né, que você continue aí trazendo tanto orgulho para a gente, né, para nós aqui patenses. Parabéns pelo trabalho. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. A Unipan, com certeza, tem um peso muito grande na minha carreira, né? Primeiro por eu ter me formado na instituição, né, no Unipan, e eles sempre acreditaram muito nos meus projetos. Então eu agradeço muito a oportunidade de vir contar para vocês sobre a Fernanda, assessora agora, que está trabalhando desse lado, e para mim é um prazer muito grande. Obrigada para a Poliana, a Larissa, por esse espaço e esse bate-papo bem bacana.
A gente agradece, Fernanda. Valeu, muito sucesso. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado. Fiquem de olho aí, né, nos Jogos Paralímpicos e também nos atletas, né, aí que a Fernanda está sempre assessorando. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho, mas fiquem de olho porque já já eu volto com mais.